Chegamos ao final dessa série, no domingo de Páscoa, intencionalmente, e viemos ao longo de março e abril falando de uma nova realidade instituída pelo Reino de Deus. E hoje nós queremos fechar todo esse conteúdo tratando a respeito de o que é a nova realidade do Reino de Deus e por que é tão importante defini-la no domingo de Páscoa. Semana que vem nós começaremos uma nova série com 3 mensagens, chamado Seja Forte, diante das dúvidas, diante da tentação e diante da adversidade. Então nós terminaremos o mês de abril com esse novo tema, o qual já vai estar nas nossas redes sociais a partir de amanhã, e convido vocês a compartilharem e a divulgarem esse tema juntamente conosco também, tá bom? Para falarmos de uma nova realidade a partir do Reino de Deus, eu escolhi um texto um tanto quanto incomum para um domingo de Páscoa, que na verdade está na carta de Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 3, e diz assim: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Vamos orar? Pai, obrigado por essa celebração linda que nós já começamos a fazer essa noite. E nós sabemos que a expressão dela através das nossas vozes, das nossas músicas, é um sinal da presença do Teu Espírito nesse lugar. Nosso Espírito, o Teu Espírito que nos capacita a louvar, senão seria só música. Que o Senhor tenha recebido as nossas expressões de vida em letras tão lindas e profundas que marcam essa data importantíssima no calendário daqueles que caminham com o Senhor. E que o Senhor agora, de uma forma especial, possa falar a cada um dos nossos corações, trazendo sabedoria do reino, para que a nossa própria sabedoria seja desafiada e possamos, ó Deus, cada dia mais, na jornada da própria vida que o Senhor nos convidou a fazer, cada dia mais, nos tornarmos mais próximos de Ti. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amigos e amigas, sem nenhuma pretensão de repetir o que aconteceu nas últimas 5 mensagens, eu quero lembrar alguns pontos importantes para a noite de hoje. Primeiro, nós precisamos lembrar que todo o cosmos foi criado por Deus. Deus cria tudo do nada e sem forma alguma Ele gera algo que é toda a sua criação. A partir daí, em Gênesis 3, nós resolvemos viver independentes de Deus. O pecado é uma marca da autonomia quando nós resolvemos viver independente de Deus. Ele nos rompeu com todos os nossos sistemas saudáveis de relacionamento, pois o propósito de Deus é que nós vivêssemos em harmonia com tudo. Ele rompeu o nosso relacionamento com Deus, Ele rompeu o nosso relacionamento com o próximo e Ele rompeu o nosso relacionamento também com todo o ecossistema à nossa volta, político, religioso, social, tudo que você queira colocar. A partir daí, em vez de Deus governar a nossa vida, nós nos tornamos governantes de nós mesmos, criando os nossos pequenos reinados e achando que a vida ela flui a partir da nossa percepção dela. Volto a dizer, percepção. Aquilo que percebemos não compõe a totalidade de tudo que existe. Há uma realidade muito maior, muito mais ampla do que aquilo que nós conseguimos perceber. Entretanto, quando cada um de nós resolvemos sermos deuses do nosso próprio contexto, o conflito é inevitável. E você pode extrapolar esses conflitos nas mais extensas camadas da sociedade.
Começamos a ter conflitos com a nossa própria natureza, passamos a ter conflitos nos relacionamentos que nós vivemos, passamos a ter conflitos familiares, conflitos comunitários, sociais, e daí por diante você pode colocar outros tipos de conflito que pode se inserir nessa realidade. Essa é a realidade da humanidade. A maldição da humanidade foi morrer porque ela se distanciou de Deus. Essa é a grande maldição que afetou não somente a mim, a você, mas afetou também tudo à nossa volta e tudo dentro de nós. E é por essa maldição que Jesus morreu. Em apenas um versículo, não simplificando tudo, mas em apenas um versículo, o apóstolo Paulo afirma o propósito da morte de Jesus quando ele escreve assim em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pelo que está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele cita um texto de Deuteronômio, dizendo que a crucificação de Jesus o tornou maldito no nosso lugar. Quem deveria pagar o preço, e quem acaba pagando o preço de nos afastarmos de Deus, é a humanidade, e Jesus morre por nós na cruz. E Lucas, ele relatando que a morte não segura Jesus, e aqui vem o ponto alto desse domingo, ele diz que Jesus foi além da morte. Quando as mulheres foram procurar Jesus morto, um Cristo morto, quando foram procurar um Deus morto, ou um Messias morto, ou um profeta morto, uma das inúmeras cenas a respeito da ressurreição de Jesus estão nos versículos 6 e 7 de Lucas 24. Anjos no túmulo se voltam para aquelas mulheres e dizem assim: ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse, quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Jesus, em vários trechos dos evangelhos, ele anuncia que seria assim. Ele precisava morrer pelos nossos pecados, pela nossa autonomia, mostrando uma atitude de total dependência à missão que Deus o deu, que é morrer pelos nossos pecados. Na dependência dessa missão, Jesus cumpre o preço da nossa autonomia. E ao ressurgir, ele mostra que tem poder sobre a morte. A Páscoa se trata disso. Inclusive, o termo Páscoa quer dizer passagem, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mostrando que Jesus se torna a ponte entre a morte eterna e a vida eterna. E a partir de agora, eu quero conversar com cada um de nós de forma bem pessoal, acreditando que até aqui está tudo muito claro para o nosso coração. O que Jesus provoca na minha vida, o que Jesus provoca na sua vida fazendo isso. Em outro texto, o apóstolo Paulo mostra que nós, todos aqueles que estão em Cristo, passam a fazer parte de uma nova humanidade. Essa humanidade já não é aquela de Gênesis e deixa de ser essa que nós vivemos, é uma humanidade que virá a existir na sua totalidade quando Jesus ordenar. Romanos capítulo 8, versículo 29, o apóstolo Paulo vai dizer assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito, ou seja, o primeiro da genética de muitos irmãos. Lá na eternidade haverão muitos irmãos, muitas irmãs também, que viverão receberão a mesma... Hoje o pessoal está legal. Receberão os mesmos benefícios de Jesus. Viverão a mesma herança, viverão no mesmo contexto de Jesus. Isso é o primogênito. E Paulo diz aqui em Romanos 8 que um grupo de pessoas foram predestinados. Eu sei que esse é um assunto polêmico, endêmico, mas eu quero trazer uma outra reflexão a respeito do que significa predestinação na cabeça de um cristão que vem de uma religião judaica. Paulo sempre soube que Deus teria um povo. Isso existe desde Abraão. Falamos disso no vídeo aqui logo no começo. Esse povo seria chamado para ser povo dele. Quando Paulo se refere àqueles que foram predestinados, é aqueles que Deus chamou para ser povo dele. Esse será um povo de uma nova geração. Assim
Jesus abre uma outra agenda. Eu trago aqui de novo uma reflexão de 2 mensagens atrás. Ele abre 2 agendas na realidade que a gente vive. E a partir de agora, todos nós somos chamados a uma responsabilidade. Todos nós aqui dentro. Ele diz, João vai dizer assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno. Você vai perceber a existência de 2 agendas claras aqui. Uma agenda que a partir de algumas semanas eu chamo de agenda, uma agenda que traz uma liturgia do reino, e outra agenda que a gente tem chamado de liturgia da cultura. Essas agendas se colidem. A cultura tem trazido uma outra agenda para a nossa vida que nos distancia de Deus, que é reflexo dessa realidade que nós vivemos do pecado. E a agenda do reino de Jesus é uma agenda de dependência constante e incondicional a Deus. E é nesse contexto que o autor de Hebreus começa a nos lembrar alguns valores que precisam fazer parte da nossa vida a partir de hoje. E aqui é exatamente onde que eu queria que nós estivéssemos. Para ele falar em 12, começar o capítulo 12 dizendo assim: estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas. Ele no capítulo 11 apresentou várias histórias de homens e mulheres na Bíblia que já viveram a história que nós estamos vivendo. Depois você lê o capítulo 11, é redundante eu repeti-lo aqui. Ou seja, nós estamos conectados a uma história que não começa na gente. Nós tendemos a achar, na realidade que a gente vive, e a liturgia da cultura nos leva a crer nisso, que a história de Jesus conosco começa com a gente. Ela não começa com a gente. Ela começa em Gênesis capítulo 12. Ela começa com um povo predestinado e chamado para ser um povo de Deus. Então eu estou conectado à história de um povo. Nós precisamos perder essa percepção errada de que a história de Jesus conosco é ao nosso respeito. E não é ao nosso respeito. É a história de Deus com um povo que Deus nos convida a fazer parte dele através de Jesus Cristo. Não tem nada a ver com a gente. Deus predestinou um povo, Deus chamou um povo para ser dele. Esse povo será feito de muitos que viverão a eternidade com Deus. E Deus faz um convite àqueles que creem no evangelho do reino dele, no poder do evangelho do reino deles, que transforma a vida e fala assim: se você crer nisso, você está nesse povo juntamente comigo. Só que crer nisso traz a todos nós uma responsabilidade também, que o autor de Hebreus ele coloca nesse texto. Uma autorresponsabilidade, tá? Se você crê nisso, você precisa pelo menos fazer 3 coisas. É isso que o autor de Hebreus fala. Primeiro, se desvencilhar da liturgia da cultura que te envolve. É a primeira coisa que você tem que fazer. Não dá para querer viver como discípulo do reino e discípulo de outra coisa. Eu tenho que valorizar, priorizar as questões do reino de Deus. E isso, em caráter prático, eu tenho que valorizar as minhas disciplinas espirituais com Deus. Eu tenho primeiro que valorizar o poder de Jesus quando eu me rendo a Ele e me entrego a Ele dizendo: eu quero ser seu discípulo e sua discípula. Eu preciso me livrar, como diz o texto, do peso que nos torna vagarosos. A gente sofre nessa vida porque a gente quer viver com Jesus e mais alguma coisa. Nós queremos ressignificar a realidade do reino e a partir de uma visão nossa, e não é assim. Ou eu abraço toda a espiritualidade cristã de Gênesis a Apocalipse, ou eu vou ficar vivendo com um pedaço dela. Isso vai me deixar lento e vagaroso, e o resultado o autor de Hebreus vai mostrar já já. Então a primeira coisa que eu tenho que me desvencilhar é do meu pecado e daquilo que me atrapalha na minha comunhão com Deus. É isso que ele está falando. O que está te atrapalhando na sua comunhão com Deus? O que está te afastando da igreja do reino de Deus? O que está te afastando das suas conversas francas e sinceras com Deus? A gente mente para a gente mesmo, achando que está mentindo para Deus de coisas que Ele já sabe ao nosso respeito. Então Deus fala assim: quem precisa largar disso a partir de agora é você, porque eu sei exatamente quem você é. Larga daquilo que está te tornando vagaroso na relação com o reino. Ressignifica a sua jornada, muda a sua vida, volta para Deus, trate a sua caminhada com Deus como algo sério, muito sério, porque existe uma agenda querendo te afastar dela. E aí ele vai falar mais ainda: e livre-se do seu pecado. Então eu preciso começar a olhar para a minha vida e ver aonde eu acho que eu consigo tomar conta da minha vida sem que Deus tenha alguma responsabilidade com essa área. Isso é livrar-se do pecado. Eu preciso me afastar
daquilo que eu digo. Eu sou o dono do meu nariz e Deus e mais ninguém tem nada a ver com isso. Eu preciso me desvencilhar da liturgia da cultura. O autor de Hebreus vai falar também que uma outra responsabilidade nossa, além de desvencilhar da liturgia da cultura, é assumir um compromisso com a liturgia do reino dele. E talvez essa seja um dos desafios maiores que nós temos. Assumir um compromisso com a agenda dele. E não é agenda pautada por um horário de domingo, ou uma reunião no grupo familiar, é uma agenda contínua da vida de domingo a domingo, onde nós somos inseridos num mundo, numa realidade, onde a cultura o tempo todo desafia a nossa caminhada com Jesus, e nós precisamos permanecer firmes, mostrando a nossa identidade, através das nossas ações, das nossas palavras, da forma que nós nos relacionamos com as pessoas, mostrando de que povo nós fazemos parte. O autor de Hebreus ele vai dizer assim: então, corramos com perseverança. Não vai ser fácil. Tem dia na vida que a vida cansa a gente, mas nós precisamos ser perseverantes. Tem dia que parece que os problemas são maiores do que a gente, mas nós precisamos continuarmos sermos perseverantes. Tem dia que parece que dentro de casa tudo vai cair abaixo, mas nós precisamos continuarmos a ser perseverantes. Nós precisamos perseverar. Essa é uma responsabilidade nossa a partir daquilo que Jesus já fez por nós. É disso que ele está falando. Corram com perseverança a corrida que foi posta aonde? Diante de vocês. A pauta dessa corrida da sua vida e da minha já está pronta. Às vezes a gente corre pela vida achando que a gente tem que resolver um monte de coisa que Deus já resolveu para a gente. A única coisa que Ele está falando para mim e para você, sigam em frente. Eu já abri o caminho entre o que vocês eram e o que vocês são. Meu povo, meu filho, minha filha, vocês só têm que correr, permanecer firme naquilo que está diante de nós. E às vezes parece que o que está diante de nós está distante de nós. Deixa eu apresentar para vocês alguns versículos de forma muito rápida, correndo o risco até de ser minimalista demais, naquilo que a Bíblia diz que está diante de nós. Se eu for para o último livro da Bíblia, Apocalipse, a primeira coisa que eu quero pontuar aqui desse livro, que está em vários versículos, mas está no capítulo 19, versículo 19, é quando Deus, através da voz de João, diz assim: depois vi a besta e os reis da terra e seus exércitos reunidos para lutarem contra aquele que montava no cavalo e contra o seu exército. Eu preciso explicar quem é que estava montado no cavalo? Quando ele fala reis da terra, ele fala de governos, que tem uma pauta e uma agenda que nos distanciam de Deus. Aí você pode chamar governo o que quiser. É tudo aquilo que está acima de você, que você precisa prestar algum tipo de... como é que você fala? Quando você presta algo para alguém, qual é o nome? Fugiu o nome agora. Algum tipo de? Prestar contas. Então, presta atenção, o que Apocalipse está dizendo, é assim, presta atenção a quem você está prestando contas. Quem você está prestando contas no seu trabalho, a quem você está prestando contas nas suas ideologias, a quem você está prestando contas dentro de casa, porque você pode estar prestando contas a estruturas contaminadas pelo mal sistêmico que paira sobre toda a realidade. E o reino de Deus te fala assim: preste contas só a Deus. E é tão interessante isso, porque o reino de Deus expande isso em relacionamentos pessoais. Quer ver um detalhe? Existe um texto em Efésios capítulo 5, que às vezes ele se torna polêmico quando mal interpretado, quando fala de relacionamento de casal. Efésios 5, quando fala que mulheres devem estar sujeitas a seus maridos como sujeitas ao Senhor. Ele não está falando que mulheres devem ser escravas do seu marido, empregadas do seu marido. Ele não está falando disso. Ele está falando que existe uma agenda do reino, que é uma agenda do Senhor,
e que mulheres devem trabalhar junto com seu marido nessa mesma agenda. Numa casa onde um segue a agenda do reino e outro não serve, há conflito. Não tem jeito. Então alinhe a agenda da sua casa. Filhos, pais, não irritem seus filhos. Filhos, obedeçam seus pais. Isso é a agenda do reino. Eu preciso saber aonde que eu estou inserido realmente com o meu coração, para não ficar sujeito àquilo que a cultura está me ensinando a respeito do que é criar filhos, ter um casamento ou tudo mais. Porque vai chegar o dia, e aqui é onde eu volto nesse versículo, em que tudo isso vai ser julgado e derrotado. E aí vai ficar clara, exatamente, vai ficar claro aquilo que Deus espera de nós. Depois Apocalipse vai dizer assim: depois que Deus julgar toda a liturgia da cultura, todo o mau sistêmico existente nela, o julgamento será daquele que governa o mal, do diabo, que será lançado no lago que arde com enxofre, onde estavam a besta, o falso profeta. Ali serão atormentados dia e noite, para todo sempre. Queridos, cuidado, e volto aqui para a segunda mensagem dessa série, com a sutileza com a qual o diabo tem nos afastado da liturgia de Deus. Isso é sempre sutil. Existe uma percepção cinematográfica a respeito disso, né? De que a gente espera uma grande batalha, guerra, tiro. Não é isso. O diabo é sutil. E ele tem nos afastado de Deus gradativamente, com pequenos conceitos, com pequenas ideias, com pequenos métodos, que a gente vai dando mais ouvido do que aquilo que Deus fala a respeito da vida. Mas vai chegar o dia, e não está longe, que Deus vai julgar, junto com toda a maldade do mundo, o próprio diabo. E mais ainda, e talvez aqui fale um pouquinho mais próximo do nosso coração, olha. Por fim, serão julgados aqueles que ouviram mais a liturgia da cultura do que a liturgia do reino de Deus. Apocalipse, capítulo 20, versículo 14. Então, a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Esse é o resultado. Esse é o caminho que está traçado. Para chegar nesse caminho, é para se trilhar esse caminho que nós precisamos perseverar. É para chegar nesse caminho que nós precisamos seguir em frente, porque o caminho já está claro. Então, o autor de Hebreus fala assim, se liberta de tudo aquilo que está te impedindo de ter percepção clara desse caminho, se liberta do seu pecado, continua firme no convite que Jesus te fez, tira tudo aquilo que está te deixando lento ou lenta na caminhada do reino, porque um dia tudo será julgado e Deus vai restaurar todas as coisas, e toda a criação será restaurada, e nessa criação viverá com Ele o povo dele, mais ninguém, nessa criação restaurada. E nós esquecemos disso. E quando a gente esquece disso, você pode ter certeza de uma coisa, é porque em algum momento, na nossa mente ou no nosso coração, nós demos ouvidos para as sutilezas de Satanás, que nos tem tirado disso com uma maestria tremenda. Quando a gente começa a desanimar, gente, às vezes quando eu me pego me desanimando com a vida, quando eu pego me desanimando com meus relacionamentos, quando eu pego me desanimando com as pessoas, eu sou convidado a prestar muita atenção a que voz eu estou ouvindo. Quando eu começo a pensar demais em me afastar da comunidade do reino, porque ela se torna cansativa, eu começo a prestar atenção, falando, Senhor, o que está falando no meu ouvido aqui nesse momento? Porque a caminhada é clara, a trilha é clara, o destino da humanidade é claro. Eu preciso perseverar nesse destino, eu preciso perseverar nessa caminhada, eu preciso, sabe fazer o quê? Manter o foco em Jesus Cristo. Porque se eu tirar o foco de Jesus, eu desanimo. Aliás, eu ouso dizer, se eu tirar o foco de Jesus,
eu perco totalmente a vontade de viver se eu basear a minha vida em tudo que está acontecendo aí fora. Quem não foi, se não foi, eu peço para você que você reveja seus conceitos. Quem não ficou estarrecido com o que aconteceu naquela escola? Que cabeça consegue bolar um jogo para matar um monte de gente à facada? Essa é a realidade. E se eu começar a acreditar mais no ser humano do que em Deus e nas metodologias propostas para a humanidade, para que ela viva feliz e bem, eu desanimo. Jesus nos convida a manter o foco nele. Se afasta disso, se afasta do que está te deixando vagaroso, se afasta do seu pecado, persevera, continua firme, siga em frente, vai seguindo, porque o caminho já está definido e o destino também. A sua responsabilidade é seguir em frente, e é por isso que o autor de Hebreus ele vai falar no versículo 2 assim: a partir de agora, a única forma de viver é essa: mantenham um olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e a vergonha que é de se tornar humano, tá bom? Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. O que o autor de Hebreus falou assim: a vida está dura, mantenha o olhar firme em Jesus, e não tira seu olho dali, não tira seu olhar de Jesus, porque na hora que você tirar seu olhar de Jesus, a vida vai ficar pesada. E não tirar o olhar de Jesus é falar para Jesus: eu dependo de Ti para tudo. Para tudo. Isso é dependência e fé. Eu dependo do Senhor para tudo. Eu dependo do Senhor para acordar, eu dependo do Senhor para dormir, eu dependo do Senhor para comer, eu dependo do Senhor para trabalhar, eu dependo do Senhor para ter relacionamentos saudáveis com a minha esposa, com meu marido, com meus filhos, com meus pais. Eu dependo do Senhor para tudo. E é isso que Jesus veio ensinar ao povo dele. Parem de depender das agendas paralelas à agenda do reino de Deus, e volta a depender de Deus para tudo. E aí eu termino com o autor de Hebreus, quando ele fala assim: e digo mais, se vocês fizerem isso, é como se ele estivesse me falando isso agora, vocês resistem aos dias ruins. Olha o que ele vai falar no versículo de número 3. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Você já parou? E às vezes nossa imaginação nos ajuda a entender isso melhor que a nossa racionalidade. Você já parou para imaginar, ou qual foi a última vez que você parou para imaginar o que Jesus passou naquela cruz? Você já parou para imaginar tamanho sofrimento ele teve para chorar e transpirar sangue? Que nível de sofrimento um corpo que era humano também precisou para chegar nesse ponto? Alguém aqui já conseguiu sofrer nessa medida? Você já parou para imaginar o que é ter cravos atravessando a sua mão sem anestesia? Uma lança atravessando as suas costelas? Você ficar num lugar pendurado até que lhe falte ar para ponto de você morrer, e isso leva horas. Você já parou para imaginar isso? Você já parou para imaginar o que é ter uma coroa pesada de espinhos rasgando a sua pele e cravando nos ossos do teu crânio? Já parou para imaginar isso? É exatamente disso que o autor de Hebreus está falando. Pensem nisso. E se vocês e eu, se nós pensarmos nisso o tempo todo, a gente não desanima.
porque Ele não desistiu de você, não desistiu de mim, não desistiu de nós. Pensa nisso, e você não vai ter mais motivo para reclamar da vida, e você não vai ter mais motivo para dizer que a vida está pesada demais, e você não vai ter mais motivo para reclamar das coisas, você vai ter motivo para louvar, agradecer e dizer a Deus, obrigado. Pensa nisso. Porque o caminho está claro. A verdade absoluta da vida é essa. E a única vida que transcende nosso sofrimento diário é essa. A gente passa dias, horas, preocupado com a nossa biologia. Numa agenda que valoriza a biologia. E o reino fala assim, o que Jesus está dando para você é vida em abundância, é Zoe. Agora aquela música aderiu na minha cabeça, Nathalie. Rapaz, que tragédia, não vou nem apresentar isso para vocês. Sai. Vocês sabem o que é isso? Pensem nisso. Porque o autor de Hebreus fala assim, ó, se vocês pensarem nisso desse modo, vocês não ficarão o quê? Cansados e nem desanimados. A gente cansa e desanima porque a gente para de olhar para isso. A gente para de acreditar nisso. Eu vou mais fundo. A gente não impacta a vida das pessoas porque a gente para de pensar nisso. A gente para de acreditar nisso. Nós não transformamos a realidade como luz para as nações e sal da terra, porque a gente para de pensar nisso, a gente para de acreditar nisso. E toda a vida é só isso. Não tem mais nada. Por isso, meus amigos e minhas amigas, a nova realidade do Reino de Deus, terminando aqui essa série que nos acompanhou o mês todo, vem nos trazer essas reflexões. Lembre-se que essa história não começa com você, não é sobre você. Essa história é sobre um povo que Jesus graciosamente está te chamando para fazer parte. Você não é a menina dos olhos de Deus, esquece. Você não está no centro da vontade de Deus, esquece. Quem está no centro da vontade de Deus é o próprio Deus, e só Ele. E na vontade dEle, Ele convida homens e mulheres ao longo da história para fazer parte de um povo que é dEle, para a glória dEle. Segundo, assuma a sua responsabilidade na salvação. Você tem responsabilidade com o que Jesus te deu, nós temos. Livra daquilo que está te afastando de Deus. E livra-se do pecado que está também te impedindo de ter um relacionamento saudável com Deus. Terceiro, mantenha-se firme, crendo na salvação, para que você resista contra a liturgia da cultura e o mal que tem afastado pessoas de Deus, eu de Deus, você de Deus, pessoas da igreja de Deus. Isso é um mal. E assim a gente consegue viver uma nova realidade, conforme o reino de Deus. Que Deus nos abençoe.